Olá, meus queridos inscritos no canal Jair Acabamentos em Construção Civil. Retornando com vocês, pessoal, com o quarto vídeo do nosso tutorial detalhado em massa corrida rolada. Sim, nesse vídeo vocês vão conferir então dicas sobre o lixamento após então a aplicação da primeira etapa de massa corrida rolada. Pessoal, e para aqueles que não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal e no ato da inscrição ativem o ícone de notificações para que vocês fiquem por dentro das novas postagens de vídeos no canal. E no canto superior da sua tela também existe o ícone de informações e notificações, o qual vocês conferem vídeos relacionados a esse que vocês estão assistindo agora, os vídeos anteriores e posteriores também, ok? Vamos conferir o vídeo lá então. Então o tutorial foca nisso, nas etapas e nas ordens sequenciais das etapas de aplicação da massa corrida. Não necessariamente na parede, só em uma parede. Então eu posso estar mudando a parede, tá? Mas a ordem sequencial e a etapa da massa corrida é a mesma, ok? Combinado? Então, pessoal, ó, nesta parede aqui eu apliquei a primeira demão e vou estar então entrando com o lixamento com a nossa orbital aqui. Eu procuro estar utilizando uma extensãozinha pequena de 3 metros e minha orbital da Makita, ok? Eu já tenho uma quantia significante já, né, de lixas, lixa ferro 150, já estão todas cortadas, pronta para ser adaptada na orbital caso a gente vai trocando, né, vai se desgastando. 15 watts, 50 watts de potência, ok? E nossa orbital aqui da Makita. Vou aproximar um pouquinho a câmera para vocês verem um pouco as condições da parede a ser lixada, porque existe casos e casos com as paredes, tá? Pessoal, cada parede eu entro com um processo de lixamento diferente, tá? Cada parede requer um tipo de processo mais concentrado, mais agressivo, vamos dizer assim, ou concentrado. E já tem umas que é bem de boa, bem tranquilo. Isso vai depender das condições da parede, mas está bem tranquila. Essa parede aqui é uma parede bem uniforme, vamos dizer assim, tá? Então vai ser um lixamento bem de boa. Vamos ver então isso aí na prática como é que fica isso aí. Então, pessoal, vocês viram que eu fiz o lixamento mais na parte superior. Eu já margei mais ou menos aqui uns 80 centímetros, 70 centímetros, acompanhando com um ponto de luz. Agora vamos fazer a parte do meio, depois a gente faz a parte de baixo, sempre acompanhando com a luz, ok?
Belezinha, então, pessoal, vamos fazer agora a parte de baixo. A gente pode pegar o refletor e posicionar o foco de luz dele para baixo agora, tá? Pessoal, agora então vocês têm duas opções. Após feito o lixamento, ou pode ser antes ou após o lixamento, a gente precisa acoplar uma lixa na nossa base manual e tá fazendo os cantos, né? Já que a nossa orbital, né, ela pode não alcançar até os cantos. Até pode, mas como a gente está trabalhando com uma casa, quando já foi feito o revestimento com bordas, né, de gesso, né? Os cordões de gessos e bordas lá em cima, então pode danificar se a gente chegar com uma orbital próximo ao gesso. Então a gente acopla então uma lixa 150, ó, tá, na nossa base manual. Vocês percebem que, ó, olha o tamanho da lixa com o tamanho da base. Ela acaba se transpassando o tamanho da base. A lixa já foi cortada, né, com esse propósito, né? Justamente para quê? Para que a lixa ela abrace toda a ferramenta, tá? Toda a base do manual seja envolvida tanto na base, tanto nas bordas com lixa, tá? Isso vai facilitar então nossas laterais acaba ficando com uma parte com lixa, né? Para quê? Justamente a gente então tá fazendo os cantos, tá? Então isso facilita bastante. Então agora é só acoplar a lixa aqui, ó, uma lixa 150, lixa ferro. Tá aí, pessoal, ó. Então a lixa acabou se sobrando, né? Aí a gente dá aquela dobradinha nela, né? Fazendo com que as laterais da nossa base, da nossa ferramenta, também tenha a possibilidade de estar fazendo o lixamento pelas bordas. Isso ajuda bastante para a gente estar fazendo nos cantos, né? No rodapé e lá em cima na moldura de gesso, tá? Então a gente faz o lixamento normal, né? Com uma distância de uns 4 centímetros. E lixa também, dá aquela quebrada de lixa no rodapé. Já que no rodapé a gente também já aplicou uma demão de massa corrida no rodapé também, com o dedo, né? Pega ela com o dedo, uma massinha mais consistente, vem esticando. E agora estamos fazendo o lixamento do rodapé. Então está aí, pessoal, lixamento feito em todo o contorno do rodapé. E agora nós vamos dar uma lixadinha lá em cima, tá? Próximo à moldura de gesso também, ok? Pessoal, daqui pra frente vocês não vão me ver muito bonitinho aí nas imagens aí, que é coisa que complica agora na hora do lixamento. Pessoal, paredes e paredes. Vocês viram que no decorrer do vídeo a gente fez o lixamento então com a nossa orbital com uma lixa ferro 150 em uma parede que estava em condições legais, em boas condições então de estar se fazendo o lixamento. Uma parede uniforme no reboco, tá? Quando você tem uma parede uniforme no reboco, então a gente tem uma facilidade então, tanto na aplicação, tanto no lixamento. Lembrando que as etapas, por exemplo, vocês viram no segundo e no terceiro vídeo, eu fazendo um recorte e a distribuição com o rolo de textura e o desempenho com a espátula alemã. Isto vale para todas as paredes em questões de primeira etapa, então a se adentrar então na parede com a distribuição de massa. Isso é válido para todas as paredes. Só que daqui para frente, quando se adentra no lixamento, há-se uma seleção, uma classificação em técnicas a quais eu vou estar utilizando
na parede. Há casos e casos então, tá? Então a gente não vai se uniformizar a técnica de lixamento para todas, como eu fiz no segundo e no terceiro vídeo na aplicação, se é que vocês estão me entendendo, tá? Então daqui para frente a gente vai mudar, a gente vai trabalhar em cima de estratégia de cada parede. Por exemplo, na parede que vocês viram lixar com a orbital, é uma parede boa, tá? Como eu disse para vocês, bem uniformizada em questão de reboco. Então, quando temos paredes assim, automaticamente a gente tem um lixamento bem mais fácil, tranquilo e possível, então, estar se fazendo com uma orbital 150, que o rendimento é bacana, é grande e quase que não se tem nada que lixar. Em paredes assim, como vocês viram também na imagem, né? Que nessas paredes, nessas duas paredes desta residência, houve então modificações, houve aumento, né? Precisou aumentar um pouquinho a parede aqui, puxar ali, fez um requadro com moldura de gesso, com placas de gesso, vamos dizer assim, né? Foi-se acrescentado interruptores em locais estratégicos que não se tinha antes. Então, nesses casos aqui, esses interruptores foram todos acrescentados, aquele de lá também. Então, vários pontos de interruptores, qual foi preciso estar instalando, e isso acabou-se então alterando a uniformização da parede, deixando a parede irregular, tá? Então a parede ficou meio que ondulada por conta dessas partes aqui. Então, você acha que a gente vai pegar uma orbital com uma lixinha 150 e ficar aqui desgastando aqui nesta parede? Não. Então daqui para frente muda-se, tá? Em pontos assim que a parede já está meio irregular por conta desses problemas aí que foram acrescentados, que são os interruptores, a gente precisa de mudar então a estratégia no lixamento para a gente não sofrer muito, tá? Sofrer menos possível. Então, em casos assim, por exemplo, nessa residência tem uns 250 metros quadrados de massa corrida a ser aplicada. Então, aproximadamente uns 30 metros quadrados dessa propriedade, teve-se então esses problemas de aumento, irregularidades no reboco, a qual então a gente precisou então mudar a estratégia do lixamento. Vamos deixar então um pouco a nossa orbital de lado e adentrar com o lixamento manual com esta lixa aqui, ó. Lixa de parede 80, tá? Vocês verem, então eu estava com uma lixa 150 numa orbital, agora mudei para uma lixa 80 de parede e vou estar utilizando essa mesma com uma base manual, tá? Então essa lixa ela vai agredir mais, né, a massa corrida. Apesar de ser um trabalho manual, não ser na orbital, eu prefiro. Por que eu prefiro manual e não na orbital? Por quê? Porque é pouco. Como eu disse para vocês, de 250 metros da residência, eu tenho aí uns 30 metros para estar lixando com paredes irregulares. Então não há, no meu ponto de vista, necessidade de estar utilizando orbital. Se vocês quiserem, tudo bem, mas não há necessidade, do meu ponto de vista, já que a quantidade de metragem é baixa, tá? Então eu acoplo na minha base manual e vou fazer então o lixamento com ela na manual em paredes assim que está irregular. Isso vai facilitar muito então no lixamento, e já que também, prestem bem atenção, em questões de mudança de estratégia. Então, como eu disse para vocês, daqui para frente muda-se tudo, cada caso é um caso. Então a gente já mudou, vocês estão vendo que eu já mudei a estratégia de lixamento de orbital para base manual. E no próximo, pessoal, no próximo vídeo seguinte, vocês vão conferir também que eu vou estar mudando a estratégia na aplicação da segunda demão de massa corrida. Há casos que eu vou aplicar a segunda demão de massa corrida com a espátula mesmo, e há casos que eu vou precisar aplicar na massa rolada novamente, que será esse caso aqui que vocês vão conferir também no próximo vídeo. Vamos então ao lixamento manual com a nossa lixa 80, ok? Vamos lá então, pessoal, ó. Então na sequência aí, se mantém a mesma forma, tá? Peguei a base manual pequena, fiz o recorte no lixamento lá em cima, fiz o recorte no lixamento rodapé, e, no rodapé embaixo e no gesso em cima. Cantos, foi tudo feito com a base manual pequena. E agora vamos entrar então com a nossa manual 80 também, ok? Vamos lá, começamos de cima para baixo. Vamos traçar um traço de mais ou menos 70 centímetros de fora a fora. Parte superior, meio e parte inferior. É assim que eu divido uma parede em questão de lixamento, para não se perder aí, ok? Bora!
Pessoal, o mais detalhado tutorial de massa corrida rolada. Por isso, então, tem que ser detalhado. Então fizemos o lixamento, vamos retirar o pó então, pessoal. Vamos lá, vamos comigo. Uma vassoura de cima para baixo. Então, um detalhe importante. Quando a gente passa bastante a vassoura, ela aglomera muito pó nela. Então eu pego o sapatão, dou uma erguidinha, ó. Retiro o excesso no sapatão e dou continuidade. Pessoal, vai mais uma dica para vocês aí na hora de estar limpando o chão, né? Retirar esses pós que ficam aí, né? Pra gente pegar, pessoal, um rodinho de primeiro, não entra com a vassoura não, a vassoura faz um poeirão bravo, tá? Então vai primeiramente com o rodinho, arrastando todo o resíduo de pó das bordas e vai trazendo pro centro do cômodo, né? Então, entre as demãos de lixamento, eu costumo fazer isso aqui. Então, eu fiz a primeira demão de lixamento aqui neste cômodo. Então, a gente pega e já remove esse pó para não ficar tanto pó em um local só, né? Quando a gente for adentrar com a segunda demão, o lixamento vai ser mais de boa, não vai ser tanto pó quanto vocês estão vendo. E se deixar acumular, né, uma demão com a outra, aí fica muito pó, né? Para se remover. Aí então, depois de removido todo o pó, podemos então adentrar com a vassoura, né? Que aí vai ser bem suave, né? Aí mesma coisa, pega aquelas bordas lá e vem concentrando aí pro centro do cômodo. Vocês viram que no segundo vídeo eu utilizei esse recipiente aqui, ó, para estar limpando a haste da furadeira. Usei para a própria aplicação de massa também, né? Como recipiente para aplicação. E agora, por último, será o nosso lixinho.